Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer ao convite que me foi feito, pela oportunidade de estar aqui nessa manhã, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus. Agradeço ao reverendo Marcos Kleber, que foi quem me fez o convite. Agradeço também ao reverendo José Maurício. Ele estava falando que já me conhece há um bom tempo, e eu estava tentando puxar pela memória aqui esse tempo, né? Foi no ano de 2001. Eu era aluno do Instituto Bíblico Reverendo João Silva, na Igreja Presbiteriana de São Miguel Paulista. Então eu fui para lá no ano 2000. Em 2001, o reverendo Maurício foi meu professor. E aí de lá eu fui para o seminário, me formei, trabalhei um período lá em Ferraz. E hoje eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Bom Pastor. Fica na vila em Ocuné. Ali é Coab 1, Arthur Alvim, Patriarca. A nossa igreja mãe é a igreja da Vila Ré. Vocês conhecem? Igreja da Vila Ré. Aliás, bom ver também o reverendo Abel. Abel José de Paula, não é isso? Acertei? Ô, rapaz, por aí, a sua fama por aí é fama boa, tá? Fama boa. Foi pastor da Vila Ré? Então, deixa eu falar de um presbítero aqui, presbítero Pedro. Pedro Jacinto de Souza. Hoje ele é presbítero emérito da nossa igreja, está com 83 anos, a esposa dele acho que tem 92. De vez em quando eu vou visitá-los lá, rapaz, eu vou à tarde lá e falo, pastor, você fica pouco tempo aqui na minha casa, 40 minutos aqui, não dá não. Ele quer contar a vida inteira dele lá, né? Presbítero Pedro. Também agradeço ao Neylor pela oportunidade. Aliás, a Vila Ré é mãe da nossa igreja, né? Igreja Presbiteriana do Bom Pastor. Agradeço ao Neylor. A gente teve um pequeno contratempo aqui na estação. A gente não se conhecia, né? E aí eu combinei com ele na estação aqui, Carrão. Aí eu pensei o seguinte, né? Eu falei, o Neylor vai imaginar... Como ele não me conhece, o Neylor vai imaginar, o pastor está de terno e gravata, entendeu? Com a Bíblia debaixo do braço, com a roupa de ver Deus e tal. E aí eu falei para minha esposa, não, hoje eu vou à paisana para a igreja. Entendeu? Eu falo, quando eu não vou de terno e gravata, eu falo que eu sou um pastor à paisana. Aí o Neylor eu falei, o Neylor vai pensar assim, o primeiro que ele vê de terno e gravata, ele vai achar que é o pastor. Foi mais ou menos isso. A gente estava falando, ô Neylor, onde é que você está? O Neylor estava atrás de mim aqui, ó. Onde é que você está? Ai. Mas é brincadeira, viu? A minha esposa se divide terno, viu? Eu falei, não, hoje eu vou à paisana para a igreja. Não, a terno só à noite. Muito bem, irmãos. O Neylor pediu para eu trazer um tema livre. Tema livre nessa manhã. Então, quando fica tema livre, é muito aberto, assim, né? Aí eu dei uma olhada nos meus estudos lá em casa, eu falei, Jesus, o que eu vou falar, né? E quem que é o responsável pelo... já está ali. Cadê a pessoa? Ela fica escondida? Fica escondida, né? Tá, legal. Aqui lá na minha igreja tem um passador assim. Muito bem, eu queria falar com vocês nessa manhã sobre esse tema aí. Na verdade é uma pergunta. Eu queria responder essa pergunta com vocês nessa manhã aqui. Por que eu devo ir à igreja? Essa imagem eu peguei pronta na internet, aquele porquê está errado ali, né? Você sabe que gramaticalmente o porquê, quando é pergunta, é separado, né? Então ali o pastor não sabe nem escrever, viu? Não foi eu, tá, gente? Eu peguei uma imagem na internet, então... Oi? Foi o internauta. É verdade, foi o internauta, não foi o pastor não, viu? Então, eu queria responder essa pergunta com você nessa manhã. Por que eu devo ir à igreja? Eu pensei nesse tema, aliás, antes de falar, eu queria mais uma vez orar com você, pedindo para Deus abençoar o tempo que a gente vai ficar junto, tá bom? Vamos orar? Deus amado, nós te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos por essa manhã, pelo sol que brilha, pela renovação das tuas misericórdias na nossa vida. São elas, segundo a tua palavra, a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que tu fales conosco, que tu nos ensines por meio da tua palavra,
que sejamos edificados, revigorados e fortalecidos por meio dela. Ajuda a nossa vida, aumenta a nossa fé, perdoa os nossos pecados e que entendamos a aula que teremos nessa manhã para a honra, louvor e glória do Teu nome e em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu selecionei alguns textos, alguns versículos e à medida em que a gente vai falando, eu queria pedir a sua ajuda para a gente ler algumas passagens aqui, tá bom? Eu começo a aula fazendo algumas considerações na introdução. Pode voltar lá, voz do além. Isso. Voz do além, se você solta uma de cada vez, tá bom? Não sei se ele me ouve, deve estar me ouvindo. Gostaram de voz do além? Nesses últimos anos, surgiu um movimento chamado de os desigrejados. Esses seriam os evangélicos nominais. Eu não sei se você já ouviu falar nessa expressão desigrejados. Mas é comum e tem aumentado, na verdade esses aí são os evangélicos nominais. Nós criticamos por muito tempo os romanos, né? A turma da ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, por eles serem muito nominais, por eles não irem à igreja. No entanto, tem acontecido um fenômeno nesses últimos tempos, dentro da própria igreja evangélica, e esse fenômeno ele tem sido chamado de os desigrejados. São aquelas pessoas, elas são crentes, são evangélicas, já pertenceram a alguma denominação cristã ou evangélica, mas que por alguma razão ou por algum motivo, alguma decepção, elas pararam de ir para a igreja. Então, durante tanto tempo, nós que criticamos os romanos, né, por serem católicos não praticantes, né, hoje você tem esse fenômeno aí na igreja, os desigrejados, ou os evangélicos nominais. Não vai para a igreja por várias razões. E hoje tem, com o advento da internet, né? Aqui deve ter o culto online, né? Então, outro dia eu estava de férias, né? E na minha casa lá, eu liguei eu liguei o computador lá e eu estava assistindo 4 cultos ao mesmo tempo. Em 4 lugares diferentes do Brasil. Eu estava lá em Goiânia, eu estava em Santo Amaro, falei, agora isso aqui está no louvor, isso aqui está na pregação. Num eu estava ouvindo o Hernandes, na outra eu estava ouvindo o reverendo Augusto Nicodemos. 4 cultos, eu falei, agora eu vou parar um pouquinho, vou fazer uma pipoca. Não, brincadeira. Então, por várias razões, as pessoas têm deixado de ir à igreja. Talvez uma delas por conta da internet. Então, se você não ouviu, o nome desse movimento é os desigrejados, ou evangélicos nominais. A razão que eu pensei nesse tema também é porque, como a gente está em julho, que é mês de férias escolar, algumas pessoas, isso aqui não acontece aqui, certamente, só acontece na minha igreja, tá, gente? As pessoas acham que no mês de julho tira férias da escola e tira férias da igreja. E tira férias de Deus. Mas não dá para tirar férias de Deus, não dá para tirar férias da igreja. Então eu pensei em falar sobre esse tema com vocês. Por que eu devo ir à igreja? Voz do além, próxima. Muitas são as justificativas ou desculpas, porque eu faço uma diferenciação entre justificativa e desculpa. Às vezes, o que eu estou dando é uma desculpa e não uma justificativa, né? Então, veja, muitas são as justificativas, desculpas, usadas pelos crentes que deixaram de congregar em uma igreja. Todos acreditam em suas próprias explicações, ou simplesmente postergam o pensamento de uma possível volta. Próximo aí, pode deixar. Por outro lado, temos os crentes que vão à igreja em todos os dias de culto, participam de tudo, mas nunca sistematizaram uma resposta sobre o porquê de tudo isto. Daqui a pouco eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia nesse texto aí. 1 de Pedro 3,15. Ou sobre a real necessidade disto. Fazem porque é bom, porque é legal, ou porque eles têm amigos na igreja. Talvez você já tenha ouvido essa resposta aí. Por que eu vou para a igreja? Porque é bom, porque é legal, e porque eu tenho amigos na igreja lá, né? E outra coisa, eu sou menor de idade, eu tenho que ir, né? Os meus pais me obrigam a ir para a igreja.
Então, nós participamos dos trabalhos, mas eu gosto muito desse versículo. Abra aí, por favor, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Quem achar pode ler. 1 de Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Veja, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder. Às vezes eu fico pensando, será que a gente está preparado para responder na escola, no trabalho, no ambiente em que nós estamos inseridos? Será que nós estamos preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós? Então veja, eu preciso ir para a igreja se eu participo de todos os cultos, de todas as atividades, mas eu preciso também, segundo o apóstolo Pedro, saber dar razão da esperança da minha fé. Eu conheci uma adolescente recentemente, aliás, da minha igreja, ela falou assim, olha pastor, eu queria sugerir um tema para o senhor falar na igreja lá, e o tema é apologética. Porque na escola, eu sou da minha classe lá, só tem 2 pessoas evangélicas. E o pensamento geral é muito contrário ao nosso. E aí as pessoas estão falando de uma série de assuntos lá, e eu não sei responder. Eu sei que é errado, mas eu não tenho argumento. Eu não tenho resposta. Então, ela dizendo, eu tenho uma colega na escola, adolescente, ela é uma menina e ela namora com outra menina. E aí ela fala, olha, eu sei que está errado, mas se eu olhar na Bíblia lá, como que eu provo, como que eu argumento, como que eu falo que menina com menina não dá, não pode. Então o apóstolo Pedro diz assim, eu preciso estar preparado para dar razão a toda razão da esperança que há em vós. Outro lá, voz do além. Acho que você foi para trás, né ou não? Mais um, volta. Objetivo da aula. Depois ele vai ficar bravo comigo, eu estou chamando ele de voz do além, ele vai ficar bravo comigo lá, né? Objetivo da aula. Depois vocês me mostram quem ele é, viu? Melhor não. Não? E é só agora que vocês me avisam? 2 metros de altura, né? Jesus da glória. Ó, eu vou terminar uns 5 minutos mais cedo, ó. Tá certo? Vão ser muito amigos vocês, hein? Achei que fosse do meu tamanho, né? Objetivo da aula. Apresentar os motivos bíblicos pelos quais devemos ir à igreja. Próximo, vou falar só próximo agora. Aí, obrigado. 5 motivos. 5 motivos pelos quais você e eu devemos ir à igreja. Primeiro motivo, porque Jesus ia. Interessante isso, né? Eu começo com esse motivo aí. Próximo. Eu vou pedir a sua ajuda já, a gente vai ler vários versículos, eu vou pedir a sua ajuda, tá bom? Sem dúvida alguma, se existe uma pessoa que poderia perfeitamente dispensar esta prática, é o Senhor Jesus. E, no entanto, sempre que ele se encontrava em Jerusalém, seguia para o templo. Toda vez que ele estava em Jerusalém, toda vez que ele ia para uma das 3 festas judaicas, eu acho que é esse episódio aqui, ó, vamos ver Lucas 2:49. Ele lhes respondeu, porque me procuráveis, não sabeis que cumpria estar na casa do meu Pai? Isso, vocês conhecem esse episódio, aquela passagem que Jesus está com 12 anos de idade e acabou a festa, os pais estão voltando para casa e aí no meio do caminho eles se deram conta que Jesus não estava, né? E aí começou aquele, vamos procurar o menino. E aí com 12 anos, Lucas 2:49, o texto diz assim, aí Jesus responde, vocês não sabiam
Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? E aos 12 anos de idade ele está lendo a Bíblia, interpretando a Escritura, impressionando os mestres e os doutores da lei, com 12 anos de idade. Deixa eu seguir mais um pouco aqui. Ficava ali ensinando, curando enfermos, falando do Pai, e uma vez até expulsou de lá algumas pessoas que depreciavam aquele lugar santo. Mateus 21. Quem está lá? Vieram a ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Pode ler, irmão, pode ler até o 17 e depois você pula para o 23, por favor. Mas, vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, os meninos clamando, Hosana, filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca leste? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde fermentou. 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-lhe deles os principais sacerdotes, os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade faz estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Isso, então percebam, Jesus frequentemente estava no templo, estava adorando a Deus, ensinando, curando. Verso 14, vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Toda vez que ele passava por Jerusalém, ele passava no templo para adorar a Deus, para fazer sinais, para curar. E lá no verso 23 fala assim: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus, com a sua sabedoria, diz assim: olha, eu vou responder a pergunta de vocês se vocês responderem uma minha, tá bom? Vamos combinar. Eu respondo a de vocês se vocês responderem a minha. E aí, como eles não queriam se comprometer, eles não responderam, eles não estavam dispostos a responder, então Jesus fala: eu também não vou responder a pergunta de vocês. Tá bom? Então veja que exemplo, a primeira razão. Por que eu devo ir à igreja? Porque Jesus, o nosso exemplo maior, ele ia à igreja, adorava ao Pai, estava em comunhão com os irmãos, e nós também devemos fazê-lo. A gente não pode aderir a essa ideia aí, a ideia dos desigrejados, né? Número 2. Segunda razão, porque é um mandamento. Você e eu devemos ir para a igreja porque é um mandamento. Próximo. Ir à igreja não é uma opção, mas uma ordem de Deus. Vemos isso na carta aos Hebreus. Próximo. Dizem os estudiosos que aqueles irmãos estavam deixando sua congregação por temor de perseguição. Se eles, que estavam correndo o risco de serem presos, receberam a ordem para não deixar de frequentar sua congregação, quanto mais nós. Veja, por favor, essa passagem, Hebreus capítulo 10, verso 25. Deixa eu ler aqui. Hebreus capítulo 10, verso 25. Muito provavelmente você conhece esse versículo, né? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, eu fico impressionado com a carta aos Hebreus, porque naqueles dias, no primeiro século da era cristã, era muito comum a perseguição.
Ir para a igreja era muito mais complicado e muito mais difícil do que hoje em dia. Hoje a gente não tem dificuldade, não tem perseguição e muitas pessoas ainda colocam obstáculos e dificuldades para ir à igreja. Aqueles irmãos estavam correndo riscos quando iam à igreja. Eles estavam sendo perseguidos, seus bens estavam sendo roubados, espoliados. Deixar o judaísmo para assumir o cristianismo era um risco, era um perigo. Mas mesmo assim, o escritor da carta aos Hebreus, não sabemos quem é, ele diz: não deixem de congregar, como é costume de alguns. Ir para a igreja não é uma opção, é uma ordenança, é um mandamento divino. E a gente peca quando deixa de vir. Às vezes a gente acha que mandamentos são só os 10 lá de Êxodo 20, né? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e assim por diante. Mas aqui nós temos uma ordem clara e expressa: não deixem de congregar, como é costume de alguns. Aqui mais uma vez, isso aqui não deve acontecer aqui, né? Só lá na minha, na Bom Pastor, né? Aliás, eu brinco lá que esse nome está muito pesado, viu, pastor? Igreja Presbiteriana do Bom Pastor. O nome está beleza, entendeu? Agora, o nome da igreja está tudo certo, mas talvez o pastor não. Aí, quando a gente fala de igreja, eu já ouvi desculpas assim: hoje eu não vou para a igreja porque está frio. Já ouviram essa? Está frio. Legal. Aí está muito calor. Ou então, está chovendo. Jesus da glória, vai ter sempre frio, vai ter sempre calor, pode chover. Agora eu fico pensando que quando aí 9h30, outro dia uma irmã da igreja falou: pastor, escola dominical, 9h30 da madrugada. Aí eu pensei: madrugada é boa. Madrugada é boa. Já acordo cedo a semana inteira, e aí 9h30 da madrugada. O marido dela é diácono, né? Meu marido é diácono, eu tenho que chegar mais cedo para a igreja estar aberta, está tudo funcionando lá. 9h30, eu falei: vou mudar para 10h30. Eu falei: se mudar para 10h30, a turma reclama porque depois o almoço vai atrasar, né? Então, nunca consegue agradar a todos. E a gente ouve essas desculpas, e eu falei outro dia na igreja, né? Quando é para trabalhar, a gente não fala nada disso, não é? Se tiver frio, a gente vai. Se tiver calor, a gente vai. Se tiver chovendo, pega o guarda-chuva, né? Mas se for para a igreja e estiver chovendo, a gente nem lembra que tem guarda-chuva, né? Então a gente começa a fazer algumas medições, na minha opinião, estranhas. Quando deveria ser o contrário. Na casa de Deus, Salmo 122, a gente vai ler mais para frente, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Às vezes a gente tem uma semana tão vazia de Deus, sem Bíblia, sem oração, distante de Deus, aí reclama do culto, reclama que o culto demora, que a escola dominical demora. Gente, o problema não é a escola dominical, o problema não é o culto, o problema foi a minha semana vazia, sem comunhão, sem intimidade, longe de Deus, longe dos irmãos, longe da intimidade com as pessoas. Então o problema sou eu. E não às 9h30 da madrugada. Então, quando é para Deus, eu começo a racionalizar. Mas aí, quando é para o meu trabalho... eu falei: você falta no seu trabalho? Não, porque eu posso ter meu dia descontado e eu posso ser mandado embora. E nós estamos em crise, né? #crise. Aí você começa a racionalizar. Com Deus eu racionalizo, né? Com o meu trabalho eu vou. Aí reclama do metrô cheio, do ônibus cheio, mas tem que ir, né? Meu colega disse outro dia: haja o que hajar, eu tenho que ir. Falei: não é haja o que hajar, não. Tá certo? Então veja, é um mandamento divino. E esses irmãos, era muito mais complicado para eles. Eles estavam sendo perseguidos, roubados, seus bens espoliados. E ele diz: não deixem de congregar. Salmo 133, 1. Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Aí ele começa a comparar: é como o óleo que desce sobre a cabeça, a barba de Arão, é como o orvalho do Hermon. Então veja a preciosidade da comunhão. Vir para a igreja não é uma opção, é uma ordenança divina, é um mandamento do Senhor.
É claro que, como eu falei lá atrás, existem justificativas, né? Uma vez você não vem, você está doente, por alguma razão você não deixa de vir, mas aí é justificativa, que é diferente de desculpa. Se não matar é um mandamento, congregar também é um mandamento. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Próximo. Próximo. Fala só próximo, viu, gente? 3. Terceiro motivo, porque ela é a casa de Deus. Por que eu devo vir à igreja? Porque ela é a casa de Deus. Veja, a igreja é um local dedicado ao Senhor para conhecermos o Deus vivo por meio das Escrituras Sagradas. 1 Timóteo 3, abra lá, por favor, versos, pode subir lá a voz. Aê, 1 Timóteo 3, versos 14 e 15. Alguém leia, por favor. Escrevo essas coisas, esperando ir ver em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus e a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Isso, vejam que impressionante, verso 15, para que, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então você e eu devemos vir para a igreja porque ela é a casa de Deus. É claro que quando a gente fala de casa, a gente não está limitando a pessoa de Deus, né? Deus não está apenas no templo, Ele não está apenas nessas construções. Aliás, a igreja ficou muito bonita. Eu acho que eu vim aqui em 2004, viu, pastor? 2004, então estava bem diferente aqui antes da reforma, né? Então, quando Salomão ele construiu o templo, ele vai orar a Deus e ele faz aquela bela oração no dia da inauguração do templo. Ele fez a casa, dedicou a casa ao Senhor, mas ele tem plena consciência, olha, Deus não cabe aqui, porque Ele é infinitamente maior do que essa casa que eu erigi, que eu construí. Então veja, quando eu falo de casa, não é apenas as 4 paredes, mas Ele dedica um local para que nós nos reunamos, nos encontremos, adoremos a Deus, cresçamos em comunhão. É a coluna e baluarte da verdade. Então você e eu devemos vir por isso. Próximo, aí. Na igreja, podemos conhecer a verdade que está revelada na pessoa de Jesus. Ele mesmo declarou ser a verdade que leva o homem a Deus. Eu acho que esse versículo a gente conhece de cor, não conhece? O que está lá em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for. Rapaz, eu vou fazer chamada oral só para ele lá, viu? Ele está esperto, hein? Ninguém ganha dele, ele é um dicionário. É mesmo? Ninguém ganha dele. Nem abriu a Bíblia. Nem abriu, né? Aliás, os que ele já leu, ele nem abriu, né? É mesmo? Rapaz, hein? Ele é chamado Bíblia ambulante. Quando eu crescer, viu? Eu vou ser assim, viu? Ele não cresceu ainda. Ele não cresceu ainda? Isso é um problema que os baixinhos enfrentam, viu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante que eu até deixei entre aspas ali a palavra verdade, né? Hoje em dia, no mundo tão plural, as pessoas começam a perguntar assim, né? O que é a verdade, né? O que é? Existe verdade? Por acaso existe verdade no mundo tão plural, tão relativista? O que é verdade para mim pode não ser verdade para regente aqui, eu desconfio, né? Para regente. Então, a verdade não é relativa, a verdade é plena, é absoluta. E veja, na nossa cosmovisão cristã, a verdade não é um conceito, não é uma filosofia de vida. A verdade é uma pessoa. É a pessoa de Jesus, pessoa de Cristo. E não os artigos lá são bem definidos, né? O caminho, a verdade e a vida.
Não é um caminho, uma vida, uma opção, é singular. Então, o conceito de que a verdade é uma pessoa e não um pensamento filosófico, né? Pilatos perguntou para Jesus uma vez, vocês lembram? O que é a verdade? Ele não responde. O que é a verdade, né? Isso daí dá o filósofo responderia de um jeito, o pensador de um outro jeito, cada um daria uma resposta, né? Mas para nós não é simplesmente um conceito filosófico, é uma pessoa e é a pessoa do Senhor Jesus. Próximo. A igreja, que é a casa de Deus, é um local separado para a oração. Mateus 21, sabe essa de cor? Sabe essa? Vamos lá. Tá vendo? Agora eu vou pegar no seu pé agora, viu? 12:13. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pompas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em convívio de salteador. Isso. Você tem ali os vendilhões, né? Traziam as ofertas. Já o povo tinha que ir para o templo mesmo, tinha que trazer o seu animal. Aí você tem os ambulantes lá, você já tem os vendedores ambulantes na porta da igreja. Olha, não precisa trazer seu animal de casa não, aqui na porta da igreja mesmo já tem. E aí Jesus, ele expulsa os vendilhões de lá e diz assim, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Tá certo? Então esse é o terceiro motivo aí pelo qual você e eu devemos ir à igreja. Próximo. 4. Quarto motivo. Para adorar a Deus coletivamente. Olha que interessante essa frase aí. Nós fomos criados para adorar e glorificar ao nosso Deus. Pergunta 1 aqui é uma sigla, tá? Breve Catecismo de Westminster. Quem já fez catecúmeno sabe disso. A primeira pergunta do Breve Catecismo é: qual é o fim supremo e principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Veja que, primariamente, nós não fomos criados para simplesmente ganhar dinheiro, ficar rico, prosperar, ter casa, pensar apenas em coisas materiais, mas a finalidade primária e fundamental da nossa vida, segundo o Breve Catecismo de Westminster, um dos símbolos de fé da nossa igreja é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Às vezes, irmãos, às vezes eu assisto programas evangélicos assim, mas eu confesso que a minha paciência é muito curta para esses programas, né? Porque a gente vê tanta bobagem, tanto erro, tanto abuso, né? As pessoas vêm aqui para... Outro dia eu vi um testemunho lá em uma dessas igrejas, que eu não vou citar o nome, né? Entrou um cidadão na igreja e ele teve que dormir na igreja porque ele não tinha o dinheiro da condução de ir para casa. Aí ele participou de uma super mega ultra campanha e 3 meses depois, segundo o testemunho dele, né? 3 meses depois ele já estava rico, ele era empresário, ele já tinha um carro de luxo e ele no período de experiência, 90 dias, hein? Qual o nome da igreja? Não, se falar, o reverendo Maurício briga comigo. Nem morto. A escola também é transmitida pela internet. Oi? A escola também é transmitida pela internet. É verdade. Oi? Quem falou aí? Eu vou dormir lá também. Hoje esse milagre assim de multiplicação. Rapaz, eu falei um negócio aqui rápido, viu? Olha essa imagem. Aí ele chegou, olha,
Olha, pastor, olha, eu estava aqui, eu não tinha o dinheiro de ir para casa, o dinheiro da condução, eu moro longe, então eu dormi, o banco tá bom aqui para dormir, viu? Dormi aqui no banco da igreja e tal, e 3 meses depois eu prosperei, eu estou na bênção e agora eu sou empresa. 3 meses, gente? Eu falei, caramba! As pessoas hoje em dia, o reverendo Hernandes tem uma frase que eu acho muito interessante, ele diz assim, hoje em dia, as pessoas estão atrás das bênçãos de Deus e não do Deus das bênçãos. Elas querem a provisão, mas não querem o provedor. Querem a bênção, mas não querem o abençoador. Estão mercadejando o evangelho. O grande mercadão da fé, né? Facilitando as coisas. As pessoas estão com a sua mente apenas aqui nas coisas da terra, mas não é assim. A gente devia prestar atenção, parece, a gente sabe de cor a pergunta lá, mas é bom refletir de vez em quando. O fim principal, o objetivo principal da nossa vida é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Algum tempo atrás, um pastor estava me contando uma experiência de um membro da igreja dele lá, e ele comprou uma casa, ele estava querendo comprar uma casa na praia. E ele foi lá no gabinete do pastor e contou a história para ele, né? E ele já estava se afastando da igreja, estava se afastando aos poucos, né? E ele falou, pastor, eu vim aqui conversar com o senhor, contar uma bênção, quase uma bênção, e eu queria vir pedir uma oração para o senhor. Tá bom, qual que é a bênção, irmão? Olha, surgiu uma oportunidade de eu comprar uma casa na praia. E aí a nossa família pode ir para lá, a gente pode passar o domingo na praia e tal, se divertindo, etc. Tal. Aí, depois de muita conversa, o pastor falou, então vamos orar pela sua vida e tal, né? Eles começaram a orar, o pastor começou a orar e falou assim, Senhor, abençoa esse irmão, ele está afastado da tua casa, dos teus caminhos, traz ele de volta, traz a sua esposa, em relação ao desejo do coração dele, não deixe ele comprar essa casa não, Senhor, não deixa não, Senhor. Aí começou a orar e tal, e falou assim, porque talvez não seja uma bênção essa casa, não deixe ele comprar não. Quando ele falou em nome de Jesus, amém, quando ele abriu o olho, pastor, eu vim pedir para o senhor orar para eu comprar a casa, o senhor não entendeu. Ele falou, não irmão, se Deus te abençoar, e se você comprar essa casa, talvez ela seja a perdição para você. Se você já não está vindo sem a casa na praia, e com a casa na praia? Então, às vezes, aquilo... Gente, eu não estou dizendo que ter casa na praia é ruim, é errado, é pecaminoso. Quem tiver pode me convidar um dia, viu? Não tem problema. Nas férias pastorais, igual... Um dia eu vou ter férias igual o reverendo Maurício, tá certo? Não é pecado, mas veja, pode se tornar um pecado e pode se tornar um ídolo. Os nossos ídolos do coração, né? Então, se ele não está indo com a casa, vai ser só mais um álibi para ele não ir. Você pode ir para a praia com sua família, pode desfrutar, pode descansar, mas aquilo ali, se a sua casa na praia tira o seu lugar, a ideia de você ir para a igreja, aquilo pode estar virando um ídolo e aquilo não vai ser bom para você. Depois ele entendeu a oração, né? Mas o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deixa eu continuar ali. Volta lá. Sem dúvida, podemos adorá-lo individualmente, em qualquer lugar. Aliás, a gente pode adorar, pode orar. Jesus falou que a gente pode orar no nosso quarto, né, com a porta fechada, mas a gente precisa também adorar coletivamente. Mas também somos chamados para louvá-lo coletivamente, como um grande povo que lhe pertence e que o faz com grande alegria. Agora, eu tinha falado do Salmo 122, abra aí, por favor, Salmo 122, eu estou quase para pedir para o irmão recitar o Salmo 122 em poesia. Brincadeira. Não, muita maldade pastoral, né? Salmo 122. Deixa eu ler aqui que eu estou com o microfone. Salmo 122, de 1 a 5. Cântico de romagem de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém.
Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Deixa eu ler o final também. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Nós conhecemos mais o verso primeiro, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu fico pensando, né? Qual é o meu sentimento quando vai chegando o domingo, né? Será que é de alegria? Que é de disposição? Dizem que os mais antigos, eles para guardar o domingo, eles já começavam a se preparar no sábado, né? Hoje em dia não, né? A moçada aí é complicada, né? Hoje em dia a gente vai dormir tarde, não é? Já está cansado da semana, do trabalho, né? E aí a gente vai dormir tarde no sábado, aí tem Facebook, rebatizado de Zap, né? Tem os grupos aí, um monte de grupo, aí 1h da manhã, 1h30, o povo está tudo, aí no outro dia não tem disposição mesmo para ir à casa do Senhor. No outro dia, se você lembrar do Salmo 122:1, você não vai conseguir falar, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque você está morrendo de sono. Trabalhou a semana inteira, está cansado. Então, eu ouvi recentemente o seu Pedro contando, né? Os mais antigos, já se preparavam no sábado. Eu preciso dormir cedo, porque domingo é o dia do Senhor, preciso guardar, preciso ir para a igreja, adorar a Deus coletivamente. Próximo. Aí, já estamos no último, viu, gente? Gente, ali aquele relógio está certo? 11h29 já. Está errado, né? É 11:55. Eu falei, meu tempo já está esgotando. Quinto e último aspecto aí. Se alguém estiver anotando aí, se alguém quiser depois, eu posso repetir aí. Quinto motivo, porque somos membros do corpo de Cristo. Quando alguém é salvo por Jesus, torna-se membro, deixei em vermelho ali, do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:27. 1 Coríntios 12:27. Diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Aliás, eu gosto muito desse texto aqui, do capítulo 12 de 1 Coríntios. Paulo usa uma figura, a figura do corpo humano, para falar sobre a unidade que esse corpo possui. Você tem um corpo só, mas ele tem muitos membros, diversas funções, diversas ações ele pode fazer. E aí Paulo chega no verso 27 e ele diz: vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Caminhar mais um pouco. Próximo. Para que o corpo da igreja funcione corretamente, todas as partes do corpo devem estar presentes. Eu quero ler essa passagem que eu citei agora há pouco, do 12 até o 20. Diz assim, 1 Coríntios 12:20. Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido,
onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então veja, no corpo tem olho, tem boca, tem ouvido, tem nariz. Outro dia eu brincava lá na igreja sobre essa passagem aqui. Você já pensou... se todo o seu corpo fosse um membro só, aí eu falei assim, gente, isso não seria um corpo, seria um monstro, não é? Já pensou se você fosse só olho? Nem aquele olho do comercial lá, um olho bem grandão assim, né? Você tem, igual vocês falaram lá, o Voz do Além, 2 metros de olho, já pensou? Eu acho que o Voz do Além deve ser mais baixo, viu? 2 metros de olho, ou então 2 metros de ouvido. Então, isso, gente, isso é um corpo, isso é um monstro, sai correndo, tá? Se você vê alguma coisa dessa natureza aí, sai correndo. Então, é um corpo só, com muitos membros, com funções diferentes. O pé tem a sua função, o olho tem a sua função, cada um tem a sua função dentro do corpo, porque nós somos membros. Na igreja é assim, tem pastor, tem presbítero, diácono, membro, regente, presidente de sociedades internas, cada um faz a sua função dentro do corpo. Isso falando em termos presbiterianos, né? Pastor, presbíteros e diáconos. Outro dia eu estava ouvindo, hoje em dia são tantos títulos que tem por aí, né? Eu ouvi uma nova, não sei se vocês já conhecem, eu vou perguntar para vocês já. Outro dia alguém estava me falando o masculino e o feminino de cada um, né? Você tem pastor, pastora, bispo, bispa, né? Diácono, diaconisa, presbítero, presbítera. E aí foi falando, né? E aí falou apóstolo. Hã? Não existe? Eu vi uma na televisão esses dias aí. Eu vi. Eu acho que a gente está falando do mesmo programa, então. Vejam só. Recentemente eu assisti um programa. De vez em quando eu vejo o reverendo Maurício está chique, hein? De vez em quando eu vejo ele no Vejam Só. Lá, rapaz, eu falo para minha esposa, olha, o reverendo Maurício foi meu professor, gente boa demais, viu? Gente boa. É verdade, rapaz. Eles não me chamam, porque eu tenho pouca leitura, eles não me chamam. Entendeu? De vez em quando eu vejo o reverendo Maurício lá. Aí chamam um milenista e um dispensacionalista, né? Eu fico, Jesus, vai pastor, vai pastor, pelo amor de Deus. Aí ele tava, eu vi recentemente, levaram a Valnice Milhomens lá, né? Então tem apóstolo sim, tem, tá vendo? Alguém falou que não tem, mas tem, né? Tem, né? Tá certo? Aí esse pastor falava assim, né? Qual que é o feminino de apóstolo? Aí todo mundo, apóstola. Aí falou, não, é apostila. Entendeu? Então você tem apóstolo e apostila. Eu falei, brincadeira. Falou isso num congresso de adolescente, imagina, né? Perdeu o auditório. Então, são vários, é um corpo só e muitos membros. Todos eles... aliás, à noite eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de apostolado lá na igreja, né? Hoje em dia as pessoas dão tanta ênfase para títulos, né? Aliás, tem pastor, bispo, apóstolo. Agora diz que tem um pai apóstolo, que é o pai dos apóstolos, né? E é verdade, né? Isso é verdade. Aquele irmão está sempre inspirado, pelo visto, né? Eu desconfio. Igreja dos Milagres? Aquela igreja que o senhor contou. Não, eu não estou contando o nome do santo. Então, há igrejas, por exemplo, você tem igreja, agora eu vou falar, tá, gente? Pastor, me perdoe, viu? Internacional, mundial, qual que é a outra? Universal, e eu falei, daqui a pouco vai ser galáctica. Galáctica, né? Então, assim, muito nome, muito título.
Pai apóstolo. Alguém falou, daqui a pouco vai ser quarta pessoa da Trindade. Você foi no Novo Templo? Não fui. Pegar uns apetrechos lá, não foi. Ainda tem que pagar lá ou não? Não? Ah, mas é uma Gente, volta pra cá, gente, volta, vamos parar. Oi, pastor. É o que o pastor lá do Templo Salomão chama, que é o pai apóstolo. Não, acho que não. Sacerdote. Eu acho que não. Não sei, parece que ele é de Manaus, Amazonas, algum. Ele é sumo sacerdote. Se intitula agora sumo sacerdote. Pai apóstolo. Ouviu falar da igreja Puleiro dos Anjos? Como? Igreja Puleiro dos Anjos. Fuleiro dos Anjos? Puleiro? Ih, rapaz. Agora ele comprometeu o pastor, hein? O reverendo Marcos sabe os detalhes, né? Vamos lá. Próximo. A gente brinca assim, parece piada, mas que coisa, né? Eu ouvi daquele de apóstolo, da mundial, o povo falou assim, os outros estavam criticando, ele falou assim, eles deixaram como esse povo me idolatra. É verdade, é uma confusão, é uma Babel religiosa, né, gente? Vamos lá. Um crente nunca alcançará a completa maturidade espiritual sem a ajuda e o encorajamento de outros irmãos. Próximo. Eu vou mostrar alguns textos. Eu gosto dessas passagens. Você sabe que, especialmente no Novo Testamento, tem vários mandamentos que a gente chama de mandamentos de mutualidade, né? Que é o uns aos outros. E eu vou mostrar alguns para vocês aqui. O Novo Testamento apresenta vários mandamentos de mutualidade, que eu deixei em vermelho ali, conhecidos pela expressão uns aos outros. Então eu vou pedir a ajuda dos irmãos aí, para não fazer a chamada oral para o irmão lá. Pode passar o próximo. Exemplos. Olha só, eu vou ler tudo, depois eu vou ler a frase ali, depois eu peço para vocês abrirem nessas passagens aí. Exemplos. A igreja é o lugar onde os crentes devem honrar uns aos outros, servir uns aos outros, ser bondosos e misericordiosos uns com os outros, exortar uns aos outros, amar uns aos outros, dentre outros. Tem mais, tem muito mais uns aos outros, mas eu quero destacar só esses aí. Então vamos lá, Romanos, alguém, por favor. Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso, na verdade aqui nós encontramos dois, né? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então é o aspecto de honrar uns aos outros. Servir uns aos outros, Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Vocês lembram que o Senhor Jesus falou assim, quem quiser ser grande, seja o menor, seja esse o que serve, o que sirva. Já não vos chamo de amigos, mas de servos. É isso daí. A senhora é mãe do pastor, né? Suspeitei desde o princípio. Eu acho que é o contrário, já não chamo de servo, É o contrário, né? Já não vos chamo de servos, mas de amigos, porque o amigo não sabe, o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tem razão, obrigado. Ser bondosos e misericordiosos uns com os outros, Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Veja que profundo lá o texto lá de Efésios. Aliás, se vocês precisarem de um professor, tá pronto, né? Brincadeira. Ele é, né? Brincadeira, viu, irmão? Eu já tenho dois que vão conversar comigo depois lá, né? A voz do além e o...
Já tem 2 já. Vamos lá. Exortar uns aos outros, Hebreus 3:13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Isso, exortai-vos uns aos outros. Amar uns aos outros, 1 de João 4:12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o amor é em nós aperfeiçoado. Obrigado. Aliás, esse texto de João, eu não sei se vocês já observaram, quem faz uma leitura mais detalhada dos escritos de João, não é à toa que ele é chamado de o apóstolo do amor, né? Parece que esse tema brota dele, né? O tempo todo nas suas cartas, o tempo todo ele está falando sobre esse tema, né? E ele chama os seus leitores pela expressão carinhosa, filhinhos, né? Filhinhos, amados, são expressões comuns do apóstolo João. E o tempo todo ele está falando dessa questão do amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, esse amor provém do Senhor. Então são belos escritos aí sobre essa questão da temática do amor. Não é à toa que ele era o amado de Jesus. Exato, reclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus, né? Então, próximo, vamos lá. Já estou na conclusão, viu, gente? Olha aí. Eu estou na conclusão. A igreja é de fato importante para formarmos um corpo, para que sejamos úteis em ajudar e ser ajudado, amar e ser amado, disciplinar e ser disciplinado, doar, louvar, adorar, ofertar, dizimar, cultivar e nos alimentar. E todas essas expressões ali, todos esses verbos que eu coloquei ali, só são possíveis em aspecto coletivo, na coletividade, entre irmãos. Eu encerro com aquele versículo que nós lemos lá de Hebreus. Esse versículo me chama muita atenção. Isso, obrigado. Hebreus 10:25, até deixei em vermelho ali. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Fica para nós, irmãos, essa exortação, né? Às vezes, algumas pessoas deixam a igreja por aspectos de relacionamentos, né? Pela dificuldade. Mas na igreja é difícil, né? Tem uns irmãozinhos difíceis, complicados, gente difícil, gente complicada. Outro dia eu preguei na igreja lá um sermão sobre Abraão, né? E o tema do sermão era mais ou menos assim: desculpe, estou em obras, estamos em obras. Porque às vezes, irmãos, a gente lembra, por exemplo, no caso de Abraão, a gente lembra de um Abraão pronto, de um Abraão preparado. Gênesis 22, que ele está disposto a oferecer o seu filho Isaque, né? Ele vai, ele caminha, ele questiona, o menino pergunta: pai, nós temos tudo aqui, cadê o animal? Cadê o cordeiro? E aí Abraão diz: Deus proverá, meu filho, para si o cordeiro. Ele acredita em Deus. Aí outra coisa que a gente lembra dele, né? Abraão é amigo de Deus. Amigo de Deus, pai da fé, pai da nação judaica. Muitas coisas boas a gente lembra dele. A gente lembra de um Abraão pronto. Mas eu não queria falar sobre essa questão dele estar pronto. É o primeiro. É o primeiro? Não. Tem outro aí. Lá é assim, lá são 2, né? Lá são 2 na minha. Toca o primeiro, toca o segundo é mais forte lá, que é para acelerar o povo. No terceiro já é desespero total lá. Terceiro sinal lá, né? Quer dizer que o senhor ainda tem 10 minutos. Obrigado, viu, irmã? Eu queria mostrar o aspecto de como foi que Abraão foi capaz de dizer: Deus proverá. Antes o Abraão deu umas pisadas na bola, não deu não?
Ele é claro que ele é amigo de Deus, ele é pai da fé, ele é exemplo para todos nós, mas ele pisou na bola algumas vezes. Quando ele estava chegando no Egito, a mulher dele era muito bonita, né? Então ele diz assim, olha, vamos combinar um negócio aqui entre nós, né? Quando chegar lá, você diz que é minha irmã. Você diz que é minha irmã. E tem um detalhe, viu, gente? Mentira pega, viu? Mentira pega, porque o filho dele fez a mesma coisa, não fez? O filho dele fez a mesma coisa. Mentiu também. Quando é que eu falo que ele não conheceu Efésios, né? Que tem que amar a esposa, dar a vida por ela e não colocar a esposa na frente como um escudo. Que foi o que aconteceu, né? Então, ó, você diz que é minha irmã porque por amor a você, os egípcios, Faraó vai me poupar. Você vai ficar lá no palácio e eles vão me matar porque você é bonita. E aí mentira pega, o filho vai lá e alguns anos depois faz a mesma coisa imitando o exemplo do pai. Imitando o exemplo do pai. Então ele vai sendo construído. Quando Deus fez a promessa para ele, por exemplo, ele já tem 75 anos de idade, ele já tem uma certa idade, e Deus falou assim, eu vou te dar um filho e de você vai ter um povo, uma nação. E ele diz assim, mas como? Eu já tenho 75 anos de idade e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Tá difícil o negócio aqui. Tá difícil. Aí ele tem 75 anos. Quando o filho da promessa nasceu, que é o Isaac, ele já tem 99. Então se passaram 24 anos. 24. Aliás, eu falo na igreja lá, a gente lê a Bíblia e acha que as coisas da Bíblia acontecem de uma semana para outra, né? Cuidado, viu? Cuidado que ela conta rápido, mas... porque se a Bíblia fosse contar todos os detalhes, a Bíblia seria muito maior, né? No meio do caminho lá, ele tinha 75, agora daqui a pouco ele tem 86. E é o episódio de Ismael. A Sara quer ajudar Deus, né? A Sara falou assim, olha... Já se passaram 11 anos aí, né? 11 anos da promessa de Deus e nada até agora, nada de filho. Vamos ajudar Deus aqui, né? Vamos ajudar Deus e Deus cumprir a sua promessa aqui, né? Eu tenho a serva aí, tem Agar, coabita com ela, e esse menino vai dar um trabalho, viu? Uma canseira. E aí, eu diria o seguinte, dona Sara, Deus não precisa de ajuda não. Ela deu, se fosse brasileira, ela teria dado o jeitinho brasileiro, né? Ela deu o jeitinho judeu, o jeitinho judaico. Dona Sara, Deus não precisa de ajuda. Engraçado, ela quis ajudar, mas depois ela foi prejudicada. É verdade. Ela sentiu o desprezo dele. Com certeza. E esse menino dá trabalho até hoje, viu? Que são os descendentes lá dos ismaelitas, os muçulmanos hoje aí, que estão dando trabalho no mundo. Por causa da atitude da dona Sara lá. Então, como Abraão, eu estou contando a história de Abraão para dizer que, como Abraão, nós também estamos em obras. Você e eu, degrau após degrau, dia após dia, estamos num processo que a teologia chama de processo de santificação. Hoje eu estou bem, amanhã eu preciso ser melhor do que hoje, depois de amanhã do que ontem. Daqui a pouco, imagine uma escada, né? A gente está subindo a escada, subindo, daqui a pouco a gente leva um tombo, né? Leva um tombo, cai e começa de novo, começa o processo de santificação. Como Abraão, você e eu estamos em obra. Para melhorar. Às vezes piora, né? E então, assim, aí as pessoas falam, eu não vou para a igreja não, porque lá a igreja é um lugar muito, muito complicado, viu? Um local difícil. Eu sou novo no ministério, novinho comparando com o Marcos Kleber e eu, o pastor Marcos, né? Nós passamos na igreja lá recentemente por uma experiência de disciplina. Meus irmãos, eu acho que eu ganhei... Tá vendo aqui? Eu já tenho cabelo branco aqui, a barba já está ficando branca já. Disciplinamos teve um caso lá e, meus irmãos, foi uma canseira. Uma canseira. E a gente quer fazer o certo, a gente preza pela escritura, a gente quer ser imparcial com todo mundo. Aí depois a gente é mal compreendido.
Então, na igreja, por uma série de razões, as pessoas deixam de ir. Mas olha, nós temos razões, muitas razões. Agora sou eu ali, legal. Nós temos essas 5 razões, temos mais pelas quais nós devemos ir para a igreja. E você e eu estamos em obra. A gente melhora, a gente deve pedir a graça de Deus para que o processo de santificação seja constante, progressivo na nossa vida. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma contribuição? Pastor? Tem 3 pastores aqui, rapaz. A primeira mentira de Abraão não era tão mentira. Sara era irmã dele, né? É verdade, meia-irmã, né? É verdade, mas ele já aproveitou, né? Já aproveitou e... Eu não estou mentindo completamente, né? É uma meia-verdade, né? É tipo confirmado, né, meu irmão? Meia verdade, não mentira. Não existe meio grávida, né? Fulano tá meio grávida, né? Não. O tal não tá, né? Mais alguém, irmãos? Eu falei. A aula foi excelente, porque é importante a gente saber. E eu quero dizer que a senhora é muito amiga. É importante. E você vai me defender, viu? É importante a gente saber o motivo que você tem que vir à igreja. Você vem, mas é importante você saber que é para glorificar ao Senhor, que Ele é o seu Pai. É verdade, é o aniversário da senhora, né? Ah, que pena que eu não vou estar à noite aqui, viu? Manda um bolo, manda um pedacinho pelo pastor Marcos Cleber, a gente está perto ali, viu? Mais alguém, irmãos? Pois não. É verdade. E tem um versículo, acho que não vou lembrar de cabeça agora, de não apagueis o espírito, né? Não apagueis o espírito. Muito bem. Quem mais? Os pastores, os 3 tenores, não? Irmãos, obrigado pelo carinho, pela paciência de vocês. Muito bom estar com vocês aqui. Como eu falei, o pastor deu uma saidinha para levar as crianças lá. Já conheço o pastor Maurício há mais de 15... Tessalonicenses? 1 Tessalonicenses 5,19. 5,19. Pode ler. Não apagueis o espírito. Ah, só isso, né? Não apagueis o espírito. Quero agradecer ao convite, ao carinho dos irmãos, ao pastor Marcos Kleber, ao Neylor, pastor Maurício. É bom saber que o pastor Abel está firme. Qual que é o nome do irmão da enciclopédia? Presbítero Hinaldo. Presbítero Hinaldo. Deus abençoe, viu? Pastor, obrigado, viu? Obrigado, muito obrigado. Imagina, Ivan. que agradeço. Deus abençoe. Amém. Irmãos, só um aviso. Dia dos Pais, dia 6, vai ter uma programação especial, pais e filhos, aquele jogo de futebol e churrasco. Tá? Pai que não joga bola tem mais ou menos uns 20 anos, é hora de desenferrujar. Faz alongamento esses dias, tá bom? Estica as pernas assim, ó. Põe a mão lá no pé, vai se esticando. Ali não está aparecendo totalmente, pelo menos. Dia 6 de agosto, das 13 às 17. A gente já fez isso ano passado, acho que foi. E foi muito gostoso. Tem um custo R$10 por pai, é isso? E R$5 o filho, tá bom? As mulheres podem ir, mas assim... Da outra vez as mulheres foram, mas como vai ter o Comes e Bebes, tem que ter uma colaboração, tá? Já a gente explica um pouco melhor como é que vai ser isso aí. No dia 31 de julho, acho que é um domingo, veja se é domingo aí, confirma aí para mim. É dia da avó. Então, vovós, escola dominical especial, vocês vão chegar e vão ter café da manhã com os netos. Tá bom? Para as vovós. Valquíria? Café da manhã com os netos, tá bom?
Depois a gente dá mais detalhes, como vai ser, mas o departamento infantil está organizando. Isso aí na abertura, vovós vão ter café da manhã especial com o neto, tá bom? Dá tempo ainda de você falar lá para o seu filho, ó, vê se dá um jeito aí de você vô. Tá? Vamos ficar em pé e vamos encerrar. Hoje é o aniversário do nosso coral, convide pessoas, 61 anos de coral Simonton. Edivaldo, vem aqui que eu quero orar por você, pelo seu ministério. Reverendo Edivaldo, é difícil, porque a gente se conheceu, era só Edivaldo. Reverendo Edivaldo, muito obrigado pela aula que nos deu, pelas instruções, por nos fazer lembrar da importância que é sermos irmãos. Sabe o que às vezes falta para a gente vir mais à igreja? É só a gente lembrar que a gente não pertence a si mesmo. Nós pertencemos a Deus. E o dia de Deus deveria ser de Deus só. E fazer todas as coisas que Deus pede para a gente fazer, entre elas, estarmos juntos. Senhor, o nosso coração precisa ser estimulado pela Tua Palavra. Obrigado por fazer isso mais uma vez. Obrigado por usar Teu servo para nos abençoar. Abençoa a vida dele, seu ministério, sua família. Que ele possa, Deus, ser usado nas Tuas mãos para conduzir Teu povo no caminho em que deve andar. E assim ele também, Pai, seja abençoado, qualificado a cada dia para servir no ministério pastoral, servir o Teu povo, servir a Ti. Obrigado por essa manhã de estudos da Tua Palavra e nos abençoe. Nos dê um dia em Tua presença. Nos faça mais conscientes de nossos deveres para contigo e uns para com os outros. Em nome de Jesus. Amém. Bom domingo para todos. Que Deus abençoe.